Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos, dentro dessa nossa série da bioinformática nos diversos campos do conhecimento, vamos falar de um assunto bem interessante que é a bioinformática forense. Eu tomei conhecimento disso, eu tive essa ideia de fazer esse vídeo até foi em 2018, quando saiu um editorial da revista Nature que se chama Nature STEM, onde eles falam de pessoas, personalidades que importaram na ciência naquele ano. E naquele ano já se falou da Barbara Ray Venter, que foi chamada de detetive do DNA. Então aquilo foi bem curioso para mim, não é uma coisa que é a minha área exatamente, mas fiquei bem interessada. Esse ano, em fevereiro, saiu essa revista aqui, essa edição da revista Super de fevereiro, e que traz também uma matéria que destaca o trabalho da Bárbara e de outros cientistas na busca de soluções para crimes, usando, por exemplo, o que eles estão mostrando aqui, a genealogia forense. Então vou falar um pouquinho disso no vídeo de hoje, mas vou começar pedindo que vocês já curtam o vídeo, porque a gente precisa muito disso para esse conteúdo ser difundido, por aí, e a gente está observando que a gente tem muitos usuários recorrentes no canal e que mesmo assim o número de curtidas não corresponde a esses usuários recorrentes. Então, se você gosta desse conteúdo, não deixe de curtir, se inscrever, caso você não esteja inscrito, e compartilhar com os colegas. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a bioinformática forense. Bom, pessoal, na década de 70, moradores da cidade de Sacramento, na Califórnia, começaram a ser aterrorizados por um criminoso que invadia casas, roubava, violentava moradores. Ele ficou conhecido como o estuprador da área leste. No início da década de 80, esse mesmo criminoso matou no sul do mesmo estado pelo menos 9 pessoas no intervalo de 2 anos. Ele foi chamado de perseguidor noturno e depois de algum tempo se soube que se tratava do mesmo criminoso que ficou conhecido como o assassino da Califórnia, The Golden State Killer. Ele era um ex-policial e ele sabia um pouco como fazer para não deixar pistas. Então ele usava luvas, ele tinha todos os cuidados ali para não deixar tantos rastros. Entretanto, a polícia tinha uma amostra de esperma dele e através disso foi que começou essa ideia de fazer um estudo com base no seu DNA. Só que esse criminoso ficou impune aí por mais de 40 anos, porque não existiam ainda tecnologias e bases de dados para desvendar este mistério. Foi então que o FBI procurou esta pesquisadora que eu comentei com vocês, que é a Barbara Ray Venter, e ela foi, inclusive em 2018, ganhadora, ou indicada nesse editorial da Nature 10 como uma das pessoas importantes na ciência no ano de 2018, E essa pesquisadora, ela tem uma carreira assim, bem interessante, Ela é bióloga e doutora em genética. Ela também tem formação na área de direito e atuava como advogada de patentes até que ela se aposentou e por hobby ela começou a estudar genealogia, como fazer árvores genealógicas através de dados forenses para ajudar um parente. Então ela queria ajudar um parente a encontrar, um parente que tinha sido adotado, a encontrar os seus ascendentes, Então ela começou a desenvolver esse trabalho. Talvez vocês estejam se perguntando se ela é parente do Craig Venter, que é um nome importantíssimo aí na bioinformática e que encabeçou uma das vertentes de sequenciamento do projeto Genoma Humano. De fato, ela foi casada com o Craig Venter e ela teve até um filho com ele. Bom, muito bem. Então, o que a Barbara Ray Venter fez aí para ajudar o FBI a desvendar esse crime depois de tantos anos, algumas décadas depois? Bom, ela teve a ideia de consultar o DNA numa base de dados pública chamada GEDmatch. O GEDmatch é uma plataforma em que qualquer pessoa que contrata um serviço de sequenciamento de seu próprio DNA pode submeter o seu próprio genoma e obter um número grande ali de comparações. Eles usam várias ferramentas, é uma plataforma com várias ferramentas e a pessoa consegue obter comparações dos seus genomas com os de outras pessoas
que também disponibilizaram os seus dados publicamente. Então é possível encontrar parentes, né, pessoas com diferentes graus de parentesco, é possível entender a sua origem, né, se o seu DNA compartilha ali grande parte, né, com o DNA africano, europeu e tal, né? Então é possível você submeter os seus dados e obter um conjunto bastante rico de análises lá. E aí esses dados ficam públicos. E ela teve essa ideia, então, de submeter os dados do criminoso nessa base de dados pública e obter os dados que essa base retornava. Só por curiosidade, eles têm aí uma quantidade de pessoas, né, de em torno de 1,4 milhões de genomas, tá? Em todo o mundo. Bom, essa não é a minha área, tá? Mas vou falar um pouquinho de como é que funcionam essas comparações entre os genomas, né? E como é que é possível inferir esse grau de parentesco. Existem regiões do genoma, né, que são repetitivas, são pequenos trechos repetitivos chamados de Short Tandem Repeats, né? STRs. São regiões ali de 2 a 6 pares de base que podem variar bastante de uma pessoa para outra. Porque a gente sabe que os genomas das pessoas, né, eles são extremamente conservados. A gente compartilha ali em torno de 99,99% dos nucleotídeos com as outras pessoas. Entretanto, essa pequena diferença, né, de 0,01% contém informações interessantes ali que podem ser usadas para inferir ancestralidade, por exemplo. Então, olha que interessante. Usando um conjunto de 20 STRs, as chances de que duas pessoas tenham perfis iguais, né, ou parecidos, é muito baixa, é da ordem ali de 10 a menos 12, tá? Então, essas sequências, né, elas são usadas normalmente nos testes de paternidade e também têm sido usadas na bioinformática forense. Essas bases de dados, elas ainda são um pouco restritas, né? As bases de dados de DNA humano. Vocês devem imaginar que não é todo mundo que já sequenciou seu genoma, claro, né? E em termos de bases específicas para uso na criminalística, também é bem restrito. Então, obtive uns dados, né, dizendo que nos Estados Unidos essas bases têm em torno de 19 milhões de pessoas e no Brasil ainda 127 mil entradas. Então, o problema é que um criminoso comete um crime, a gente tem material, né, para poder sequenciar o DNA dele, encontrar as sequências dele, mas a gente não tem a entrada dele na base de dados de criminalística, tá? E nem nessas bases de dados públicas, a gente tem muito pouco dado. Então, esse criminoso, por exemplo, né, lá dos Estados Unidos, da Califórnia, ele cometeu o crime 40 anos atrás. E ele era um criminoso que não era reincidente, então não existiam dados dele em nenhuma base criminal. Então aí que entra um outro conceito interessante de bioinformática, né, também muito usado na bioinformática, que são os SNPs. Os SNPs são polimorfismos de nucleotídeo único, ou seja, mutações em um único nucleotídeo. E a gente tem aí no genoma em torno de 700 mil SNPs. E é através dessas pequenas diferenças entre um ser humano e outro que a gente pode inferir, por exemplo, parentesco. Então, no caso do assassino da Califórnia, essa busca foi feita na base de dados GEDmatch. Ele não estava na base de dados, mas tinham pessoas lá que compartilhavam SNPs com ele. E a pessoa com o maior match, o maior casamento, compartilhava 0,8% dos SNPs com o DNA do criminoso, tá? Normalmente são necessários pelo menos 2 matches de qualidade para se fazer uma triangulação e se chegar ao suspeito. Como é que essa triangulação é feita, né? Com base em outros dados adicionais, por exemplo, dados de cartórios. Então, eles têm acesso a dados de registros, a dados familiares e reconstroem as árvores baseadas tanto no DNA quanto nas informações de registros. Então, cerca de 50% do seu DNA vem de cada um dos seus pais. Então, cerca de metade do seu DNA é compartilhado com seus irmãos, cerca de 1/4 com seus tios e sobrinhos, cerca de 1/8 com tios, avós e primos de primeiro grau. Então, dessa forma, é possível inferir até o grau de parentesco.
E foi isso que a Barbara Rae-Venter fez. Ela fez um trabalho aí de detetive, usando dados dos cartórios, dados de comparações do DNA, e ela encontrou primos de terceiro ou quarto grau do assassino da Califórnia na base de dados GEDmatch. Então ela reconstruiu 25 árvores filogenéticas diferentes e nos estudos que ela fez, ela encontrou que apenas um dos descendentes nessas árvores tinha sido criado família na Califórnia. Os outros estavam espalhados em outras regiões. Então, ela conseguiu separar ali um conjunto de 9 descendentes que eram, que tinham características importantes ali que poderiam configurá-lo como suspeitos. Só que o DNA do criminoso, indicava ali um alelo que mostrava que ele tinha olhos claros e, nesse caso, só tinha um suspeito com este fenótipo. E foi dessa forma que este crime, que aconteceu 40 anos atrás, foi desvendado e, depois de tanto tempo impune, ele foi preso. Este material, esses estudos foram usados como prova e ele foi, enfim, depois de tanto tempo, condenado. É muito legal ver essas aplicações interessantes aí da bioinformática, né? E a tendência é que esses dados obtenham aí uma cobertura cada vez maior. Atualmente, 28 milhões de americanos já fizeram testes de ancestralidade. No Brasil, esse número ainda é bem mais modesto, a gente está aí na casa das 100 mil pessoas, tá? Mas mesmo assim, estima-se que se a gente tivesse sequenciado o DNA de 2% da população mundial, seja possível encontrar primos de segundo grau para 99% da população. Não é interessante isso? Então, isso mostra aí uma outra possível área de atuação do bioinformata, nessa área forense, e mostra, como a nossa área de bioinformática é uma área abrangente e tem contribuído de forma muito relevante para diversas áreas do conhecimento. Então, pessoal, eu conto com vocês para deixar aqui nesse vídeo comentários de outras áreas nas quais você gostaria de saber um pouco mais sobre a bioinformática e os seus possíveis impactos. E não posso deixar de pedir para vocês para se inscrever no canal, se não tiverem inscritos, ativarem o sininho para receber indicações de conteúdos novos, compartilhar com os colegas e curtir o vídeo, que é muito importante para a gente. Até o próximo!